De volta com o nosso Você Bonita. Esse assunto, gente, interessa a todos. A gente vai falar como diferenciar a gripe de outras infecções, enfim, vírus. Vamos falar de vacinação da gripe. Vamos falar desse assunto aí que as mamães também estão sempre ligadas, porque a gente se preocupa. E agora, com as máscaras, não sendo mais obrigatórias, a gente sabe que o que ficou pausado por um tempo agora vai aumentar, isso é um fato. Por isso a gente convidou o Dr. Otávio Fernandes, que é infectologista. Bem-vindo. Muito obrigado. Tudo bom, Tudo doutor? Bem? Prazer recebê-lo. Antes até da gente começar nosso papo, vou ler uma notinha para o pessoal de casa, porque a gente vai falar também de vacinação e vamos falar da importância de tudo isso e porque, claro, neste momento vai ter uma antecipação até dessa vacinação da gripe. Então, enquanto o Brasil avança na vacinação contra a Covid-19, o Ministério da Saúde alerta para a importância da imunização contra a gripe. A campanha de vacinação teve início neste domingo com idosos acima de 80 anos. A rede privada também oferece os imunizantes para evitar um surto de gripe. A expectativa é vacinar 90% do público-alvo de mais de 16,6 milhões de pessoas, entre idosos, profissionais de saúde, professores, crianças, entre outros. E é por isso que a gente tem que estar atento a todas as dicas também. E até para começar, doutor, antes da gente falar aí de sintomas, de outras infecções, queria que você contasse um pouquinho essa chegada da H2N3, enfim, a cada ano que eu entrevisto e falo sobre gripe, eu sempre me pergunto, é H1N1, é H2N3, que, enfim, mas falando de gripe como um todo, ela chegou num momento que a gente não esperava também, no início do ano. Exatamente. Deixa eu te explicar um pouquinho isso. Gripe é causada por dois grandes tipos de vírus influenza, A e B. Certo. No grupo A, você tem o H1N1, se lembra? Sim. Daquelas surtos de H1N1 que nós tivemos várias e várias vezes, e que causou tanta preocupação. E também tem o H3N2, que também é de influenza A. Certo. Quando a gente estava com Covid e aí com uma alta frequência, todo mundo usando máscara. Não circulava o vírus da influenza, porque o vírus da influenza, ele é transmitido por gotículas orais, gotículas de saliva, que acaba contaminando um ao outro. Sim. Então não circulava. O que aconteceu foi que aos poucos nós fomos relaxando o distanciamento social, as pessoas foram saindo de casa, começamos a não usar máscaras, então subitamente apareceu aí um surto de H3N2. H3N2, tá. Por que o H3N2? Essa cepa, esse vírus influenza, ele não era coberto pela vacina do ano passado. Entendi. Todo ano a vacina da gripe muda. Então a OMS manda para os fabricantes quais são as cepas que devem estar presentes na vacina daquele ano. Okay. Obviamente, então, ano passado a OMS já informou os fabricantes. Olha só, esse ano eu quero H1N1 e quero H3N2, além de influenza B na vacina. Então, essa vacina que começou no domingo, como eu li na nota, vai nos oferecer essa proteção para todas essas. Exatamente isso, Então o Butantan faz um excelente trabalho, Você sabe que o nosso Programa Nacional de Vacinação é um orgulho para o Brasil. É verdade. Então, a vacina que nós temos aí tão oferecido, inclusive essa que você acabou de mencionar, dos indivíduos acima de 80 anos, eles vão estar protegidos contra H1N1, contra H3N2, que se chama cepa Darwin, e contra um vírus de influenza B. Então vão estar protegidos. Então é importante a gente contar e até para diferenciar e legal termos ideia do que estamos nos protegendo. Porque a gente fala, enfim, são tantos vírus e com a questão da Covid e com os sintomas que acabam sendo parecidos e é isso que a gente quer debater um pouquinho, para a gente ter uma ideia e não tem muito tempo, doutor, até numa entrevista aqui eu não me lembro com que especialidade médica a gente estava falando, mas que certamente foi dito, que agora, contudo, os médicos, então, e até no pronto-socorro, até numa questão para avaliar o caso ali do indivíduo, vai ter que ser feito um monte de teste, Tem que ir indo por eliminação, não vai ter jeito. É mais ou menos isso, neste momento. Porque, na verdade, nós estamos falando de uma síndrome gripal. E essa síndrome gripal, você sabe que um dos agentes pode ser o Covid. Sim. Ou então pode ser o influenza, como a gente acabou de falar.
Mas eu acho que é importante a gente começar a diferenciar, né? O Covid está controlado agora, os números de mortes diminuíram ainda bem, né? O número de casos acabaram e eu acho que você, trazendo essa pauta aqui, você está se preparando para os meses de frio que vão chegar, evitando então com que o influenza ataque aí as pessoas, chamando atenção para a vacinação. Essa é a grande proteção. E como é que a gente, vamos pensar um pouquinho nos sintomas, a gente preparou inclusive uma tela aí com algumas questões para colocar para o público, para você contar para a gente. E claro que hoje a gente sabe que, dependendo do início do sintoma, a gente precisa sim fazer teste para o Covid, precisa procurar ajuda, precisa procurar um centro médico, até para entender o que está acontecendo, né? Então, vou colocar na tela essa imagem, ó. Então, os principais sintomas aqui eles destacaram. Então, febre, normalmente acima de 38 graus, fortes dores de cabeça e no corpo, dor de garganta, coriza, sensação de cansaço. Todos esses sintomas também são parecidos com outras coisas, né? Exatamente. Então, quando você olha aí, né, esse aqui são os sintomas que são causados pelo influenza, que é um quadro mais grave do que o resfriado. Nós vamos falar daqui a pouquinho de resfriado, mas é um quadro mais grave que do resfriado. Mas o que a gente entende? Que quando o paciente tem uma febre alta, dor no corpo intensa, sintomas respiratórios altos, né, nariz escorrendo, dor de garganta forte e possivelmente acometimento pulmonar, aí sim você tem que desconfiar do vírus influenza. Obviamente o Covid vai ter que ser discriminado ali através de um teste. Mas você precisa pensar no vírus influenza nesse caso, né? E para se proteger, chamo a atenção, é a vacinação. Muito importante. E nós já estamos oferecendo ela aí na rede pública e na rede privada, como você falou. E não, assim, incomum, no início do ano eu vi casos de pessoas que estavam com os dois, que o teste deu positivo para influenza e também para Covid. Exatamente. E que coisa, né, doutora? Assim, então, acaba sendo um momento até que, como a gente sabe, a questão dos vírus, a gente precisa ter um repouso adequado, uma hidratação adequada, que é diferente até de um caso de uma infecção com bactéria, por exemplo. A facilidade é que para o influenza você tem tratamento. Então, se você diagnostica através de um teste, né, que é realmente vírus da influenza, você consegue fazer um tratamento com um antiviral específico, que é o Tamiflu. Então, isso traz uma vantagem, né? Você está interagindo nesse nível com o paciente, chegando a esse diagnóstico. Além de tudo que você acabou de mencionar, hidratação, repouso, boa alimentação, né? Para fazer com que as pessoas se recuperem. Que bom que nesse caso tem um remédio, né, doutora? Minha diretora apontou uma situação, porque agora os idosos já estão tendo, então, essa disponibilidade para a vacinação da gripe. No entanto, está sendo aplicada já a 4ª dose para a Covid. Então, como é que são os intervalos, até para que as pessoas possam se programar? Isso. Na verdade, assim, a recomendação do intervalo é muito mais para você não ter efeitos colaterais dos dois juntos. Então se recomenda aí um intervalo de 15 dias. Mas hoje em dia isso a gente já até questiona. O que é necessário realmente o intervalo é para as crianças de 5 anos a 11 anos. Isso sim, tá? Porque o Ministério acabou de liberar a vacinação para esse grupo etário, o que é super importante, né? Até porque nós sabemos que as crianças transmitem também o Covid, né? E a gente sabe que a vacinação vai impedir que eles tenham quadros mais graves. Então, nesse grupo de faixa etária, sim, é importante o intervalo de 15 dias. 15 dias, esse é o tempo, né? Até para as mamães aí se programarem. Tem perguntinha já, Gláucia? Vamos colocar os sintomas do resfriado antes e já tem perguntinhas do público. Então, citamos aí o resfriado, que seria uma tosse, desconforto na garganta, coriza, dores de cabeça, dor muscular leve, febre baixa em alguns casos. Então, o resfriado é mais brando, né? Então, agora eu vou usar um pouquinho de Medicaid, tá? No caso do resfriado, ele é causado pelo rinovírus, na maior parte das vezes. Nós falamos do influenza, falamos do SARS-CoV-2 para o COVID, agora nós estamos falando de rinovírus, outro vírus. Então esse vírus, ele infecta mais essa região aqui. Então o que ele faz? Ele faz coriza, ele faz dor de garganta leve, febre baixa, um mal-estar moderado. Então é aquele resfriado que passa em 4 dias. Né? A gripe não vai passar em 4 dias. A gripe vai levar 1 semana, 10 dias para passar. Dá uma derrubada maior. Esse caso não. Esse caso vai passar em 4 dias e o paciente já vai estar bem.
E ainda, pensando numa situação de infecção, as pessoas que estão com uma imunidade até mais prejudicada, doutor, se elas têm tanto uma influenza, uma gripe, ou mesmo um caso de resfriado, e o corpo não consegue combater o quanto, né, o quanto importante seria uma bactéria, aí pode se aproveitar nesse momento e aí sim ter uma interação de infecção. E aí sim causar uma pneumonia, por exemplo, bacteriana, secundária à infecção viral inicial. Você tem toda a razão. Quando começa a demorar para se recuperar, exatamente. Tá. Tem que procurar ajuda, né? Tem que procurar ajuda assim que possível. Tem perguntinha, olha lá. Ah, e agora tem meningite também. Obrigada, diretora. É verdade, da meningite a gente não tinha tocado aqui no assunto, mas é extremamente importante falar de meningite, né, doutora? Aliás, só de falar de meningite, enfim, as mamães já ficam aí atentas também. Então, a gente destacou febre alta e mal-estar, abruptos, dores de cabeça, vômito intenso, rigidez no pescoço e alguns sintomas neurológicos. Nesse caso, a gente também tem diferentes meningites. Nós temos diferentes meningites, temos meningites virais, temos meningites bacterianas, mas eu acho que a cultura da vacinação ajudou muito o nosso cenário de meningite, porque fez com que o número de meningites não seja tão alto hoje como era no passado, quando a gente não tinha vacinação para as crianças, né? É verdade. Agora, quando a gente fala de meningite, a gente fala de uma inflamação nas membranas que circundam o cérebro, que são as meninges. Então, a dor de cabeça é mais intensa, a febre é mais alta, você não consegue fazer assim com o pescoço porque está inflamada aquela membrana. Então isso são sinais que você precisa ficar bastante atento. Obviamente, se pode se confundir com os sintomas da gripe, o mal-estar, a febre alta, tal. E você, se a sua dor de cabeça for muito intensa, os seus vômitos você não conseguir controlar, então, sim, você tem que pensar em meningite, tiver lá a sua rigidez de nuca, você tem que procurar assistência médica o mais rápido possível, porque aí sim é um quadro bastante grave. E sabe, doutor, é interessante a gente falar um pouquinho sobre esse momento de procurar ajuda, né? Quando eu cito as mamães estão atentas e tal, porque a gente se cuida, a gente presta atenção nas nossas coisas, mas quando fala de filho, a coisa fica mais intensa, principalmente por ser um grupo, né, que é vulnerável, enfim, né? E a gente tem esse tipo de preocupação. Então, há sempre aquela questão, que momento, então, expor e levar a criança, ou mesmo nós irmos para o hospital? E aí, quando a gente fala de um caso que tem vômito intenso e que o vômito, ele vem de uma náusea muito forte, é algo tão marcante que até uma dor, às vezes, a gente consegue aguentar e tal, mas a náusea é insuportável, né, doutora? Então, assim, é uma coisa que leva as pessoas ao hospital, né, porque elas ficam realmente caídas, né? Eu costumo falar que criança não se queixa, né? Então. Criança apresenta o sintoma. E aí você precisa agir rapidamente, porque senão pode ser tarde demais. Não tarde demais até por questões de maior gravidade, mas sim por causa do próprio quadro. Você quer que a criança permaneça em casa, quer que ela seja tratada. Então, qualquer tipo de sintomatologia, leve seu filho no médico, que ele vai ser bem atendido. E H1N1 derruba, gente. Meu filho teve com 3 aninhos. É um negócio, olha, por isso que a gente tem que bater na tecla mesmo, tanto da vacinação quanto também de estar atento, né? Tem perguntinha do público na tela, quem escreveu pra gente. Obrigado, Bitão, beijo pra você. Quais os riscos de uma gripe, então, mal curada? Uma gripe mal curada acontece isso, né? A sua imunidade cai, você pode ter uma infecção bacteriana secundária no pulmão, levando a pneumonia, e aí sim vai chegar a hora de você procurar um médico para ele prescrever um antibiótico, assim por diante. Lembrando que o tratamento para gripe não é antibiótico. O tratamento para gripe é lá o Tamiflu, que vai ser prescrito na entidade pública, né? Enquanto que você pode, então, realmente procurar o seu médico, caso você evolua para pneumonia, para você ser tratado com antibiótico. Após até uma investigação apropriada, né? Muitas vezes um raio-x, né? Avaliando com cuidado. Perfeito. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Tati, um beijo. Como diferenciar a gripe de uma alergia? A gripe de alergia é simples. A alergia, às vezes, ela se confunde com o resfriado. Porque a alergia, ela está muito relacionada a sintomas de vias aéreas superiores. Então, a coriza intensa, assim por diante. Enquanto que a gripe não. A gripe você derruba. A gripe você vai estar acometido com febre, você vai estar com mal-estar intenso e a alergia não causa isso.
Então quando fica só aquela sensação, tá congestionando. Congestão, entupimento nasal, então aí sim pode ser alergia e pode ser, né, um resfriado também. O que também não é incomum aqui em São Paulo, né, doutor? Não é incomum, não é incomum. A alergia, enfim, toda essa questão respiratória é algo que a gente sofre bastante. Vou te agradecer, obrigada, viu? Nos explicou direitinho, então já estamos aí falando desta vacinação, o doutor já explicou dos vírus que estaremos, né, sendo protegidos, então eu deixo aqui para vocês o arroba lá no Instagram, arroba Labexames, é L-A-B-I Exames, arroba Labexames. Vocês já encontram o trabalho do Dr. Otávio Fernandes, que é infectologista. Doutor, muito obrigada, até a próxima. E que a gente tenha bastante sucesso aí nessa campanha e que o nosso inverno seja brando também para esses bichinhos, viu? É verdade. Obrigada, doutor, até a você. próxima.